Bem-vinda, bem-vindo ao calendário vivo entre Sol, Terra e Lua, que fala da linguagem simbólica do tempo em movimento. Nessa semana, no nosso calendário de 26 de abril a 2 de maio, nós temos um ponto de destaque, que é um ponto que marca o meio de uma estação. Então, quando a gente sai de uma estação para outra, como foi, por exemplo, né, a saída do verão para o outono que passamos há algum tempo atrás, é difícil a gente perceber essa diferença. A mudança, ela é quase que imperceptível, ela é diária e progressiva. Esses pontos intermediários entre as estações, eles servem para nos lembrar exatamente isso, de que nós não estamos mais naquela estação. Nós já estamos nesta de agora e daqui para frente ela vai se ficar mais intensa, não porque ela vai acontecer algum evento climático nem nada, mas porque nós perceberemos, vai ficar mais visível para a gente. E esse ponto é um ponto de lembrete. Esse ponto, então, agora exemplificando aqui no nosso calendário, né? Nós estávamos no verão e entramos no outono lá em março. Essas datas não são fixas, essas datas elas variam de ano para ano, as datas das mudanças das estações, mas as datas dos pontos intermediários eu acabo usando como pontos fixos para que eu possa trabalhar em cima. Vocês já vão ver aqui sugestões do que fazer nesse ponto. Então, é quase que imperceptível a mudança de clima, a mudança de temperatura, a mudança de luminosidade. Mas daqui para frente vai ficar muito claro, muito visível. Esse ponto intermediário, que é esse aqui do dia 1º de maio, que acontece agora nessa sexta-feira, é esse lembrete, esse grande lembrete de sim, não estamos mais no verão, estamos no outono e que coisas estão acontecendo na natureza no outono, que coisas poderiam estar acontecendo na minha vida e especialmente dentro de mim, né? Na minha mente, no meu coração, na minha alma. Que coisas eu deveria estar olhando, focando, trabalhando, poderia ou deveria. Eu não gosto muito da palavra deveria, é um alinhamento, na verdade, que a gente faz com o tempo circular, tá? Lembrando, estamos falando desse calendário para quem vive no hemisfério sul. Para quem vive no hemisfério norte, são outros tempos de vida, né? É uma outra inclinação, uma outra incidência de luz solar. Então, isso se aplica só para quem está no hemisfério sul. O grande destaque dessa semana é esse episódio aqui que marca o meio do outono, né? Um ponto entre o outono e o inverno, que se chama Samhain. E o Samhain, nossa, ele é o revisitado, né, revitalizado Halloween, que lá no hemisfério norte, de onde vem essa tradição, acontece lá no dia 1º de novembro, às vezes 31 de outubro, né? O All Hallows Eve, que é o Halloween, é a noite, a véspera do Dia de Todos os Santos, que é 1º de novembro, então é o 31 de outubro, e ele é um desdobramento dessa antiga tradição que se chama Saba, né? Na roda do ano, que é o Samhain. Porém, ele tem essa característica de acontecer aí. Tem uma lógica de eles terem estabelecido esse ponto no tempo que é justamente esse ponto de, olha, daqui para frente os dias vão ficar cada vez mais curtos e vai chegar um ponto em que a gente vai ter o solstício de inverno, que é lá quando a gente vai ter a noite mais longa e o dia mais curto. Então, progressivamente isso já vem acontecendo. Quando você olha lá no seu celular, que horas vai ser o nascer do sol e que horas vai ser o pôr do sol, se você for acompanhando aos longos dos dias, você vai perceber que o sol está nascendo, né, em cada vez mais tarde, depende da sua localização, é claro, e também se pondo cada vez mais cedo. E isso vai progressivamente, às vezes passa 3, 4 dias no mesmo horário. O horário é sempre também um pouco relativo, porque não estamos contando nesses aplicativos os segundos, né? Os milissegundos, a gente só conta ali hora e minuto, tá? Mas a gente chega lá, a gente chega lá. E o que que acontece dentro da gente nesse momento, né? Esse momento em que os dias ficam mais curtos e as noites ficam mais longas. O que que é uma noite simbólica longa? O que que acontece em mim?
Essas são as questões, para isso que a gente usa, né, essas tradições antigas, ancestrais, traduzidas em práticas contemporâneas para a nossa vida, a vida da modernidade. Esse ponto, então, 1º de maio, é o ponto de destaque desse calendário. Neste ano, 1º de maio, no hemisfério sul, também vai coincidir, né? Além de ser esse ponto de, olha, daqui para frente vai ficar escuro, vai ficar introspectivo, vai ter mais recolhimento. Nós temos a lua cheia em Escorpião. Então, que coisa linda, né? Uma lua que é uma lua de alta reflexão, é uma lua que, quando ela é cheia, vamos falar um pouquinho dessa questão. Quando ela é cheia, ela está refletindo o máximo possível, né, de luz do sol. Então, mais clareza ou claridade eu tenho em Escorpião, que é o arquétipo da profundidade, o arquétipo do que é mais visceral. Tendo isso alinhado com este ponto do tempo, o que será que nós vamos descobrir a nosso respeito se fizermos as boas perguntas? Então, isso é o principal destaque. Além disso, a gente tem esses outros dados aqui. E tem uma coisa legal também, como o nosso calendário da semana, né? Usando aqui o domingo até a segunda-feira, desculpe, o domingo até o sábado, vai até o dia 2, a gente tem uma a partir do dia 1º, depois do Solen, depois da lua cheia de Escorpião, a lua já entrando em fase decrescente, nós temos uma mudança de tempo. Isso é muito interessante para a gente pensar em práticas de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal. Nós, ó, voltando aqui, nós estávamos no tempo da água. Tempo da água que começou lá em Lamas, lá em fevereiro e vai até maio. E agora nós vamos entrar no tempo da terra. Passando então aqui do Soen, passando pelo inverno, né? Pelo solstício de inverno em 21 de junho e indo até 1º de agosto no Imbolc. Tempo da Terra. O que que a gente faz com isso, né? O que que significa isso? Pensem nos elementos, pensem no que é o que a Terra representa, o mundo físico, o mundo material, o mundo financeiro, o mundo concreto. A água, da onde a gente está saindo agora essa semana, o mundo emocional, o mundo do coração, o mundo intuitivo. E o que que acontece? Significa que eu vou deixar de olhar para uma coisa para olhar só para outra? Não. Significa que eu posso, à medida que eu vou estabelecendo a minha agenda de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de criação de projetos ou de formação de hábitos, à medida que eu vou alinhando ela com o calendário da natureza, eu vou dando mais ênfase, eu vou dando um olhar diferenciado para determinados pontos naquele momento. Como ele é circular, eu tenho garantia de que depois eu vou voltar. E quando eu voltar, né, minhas queridas, eu garanto a vocês, quando vocês voltarem naquele mesmo ponto do tempo, só que no próximo ano, vocês estarão diferentes, vocês serão pessoas diferentes. Então a gente está entrando num novo tempo aqui do nosso círculo, que é o tempo da Terra. Então, queridas, vamos falar um pouquinho da roda do ano, que eu acho que é importante a gente entender, né? Roda do ano, ela começa exatamente em Soen, em 1º de maio no hemisfério sul, em 1º de novembro no hemisfério norte. E ela começa com esse pleno escuro, né? Com essa morte. Tanto que o Soen e o Halloween têm essa arquetipicamente, simbolicamente representa, né, esse véu que divide os mundos dos vivos e dos mortos. Então a gente tem simbolicamente esse escuro, e o escuro ele é assim, né? Ele é tipo, pô, eu não tô vendo nada, eu não sei nada, mas também existe um mundo de possibilidades ali, já que eu não tô vendo nada. À medida que o ano vai passando, vai acontecendo então de novo, né, o nascimento da luz. Então isso vai indo ao longo do tempo até chegar então ao fim da morte, porque a morte não é um dia, né? O Soen é um ritual de um dia ou mais ali, de alguns dias, mas não significa que aquele escuro, né? Aquela falta de clareza acontece em 1 ou 2 ou 3 dias. Isso vai progressivamente, inclusive na natureza, levando até que acaba esse momento e começa o renascer, né? Então a gente tem o renascer, a gente tem
nesse renascer, é o renascer da luz, tá? Não é o renascer que é acima da superfície, é o renascer abaixo da superfície. Depois que a gente, é como se a gente mergulhasse na terra, fosse lá para baixo e depois a gente começasse a subir de novo. Enquanto a gente está fazendo essa subida, a gente está fazendo uma fecundação desse terreno que eu estou visitando. Pensa aí no teu terreno, seja o teu terreno financeiro, seja o teu terreno amoroso, seja o teu terreno da saúde, seja lá qual terreno você vai mergulhar. Pensa que esse processo vai acontecer assim como acontece com uma árvore. Aí a gente vai ter mexido ali, remexido e remexido no terreno, preparado, fecundado com as nossas ideias que plantamos aí, né, nesse tempo de inverno. E aí vem o crescimento disso, o florescimento, o crescimento já é o brotar, o florescimento já são belezas raras, belezas que a gente encontra. Depois o esplendor lá em cima, né, o máximo, o ápice do florescimento e daí a colheita dos frutos e por fim a gratidão por aquele processo, por aquele ciclo e tudo de novo. Essa é a roda do ano na natureza e é também a roda do ano nas tradições ancestrais. Então, o sowing acontece aqui, esse é o período que a gente está, morte escuro, e aí a gente vai passar um tempo até que chegue o fim dessa morte, o fim do esvaziamento, o fim do vou mergulhar para dentro, para dentro, para dentro, para dentro, para dentro. Cheguei aqui num ponto que, ok, tá na hora de eu começar a subir de novo. E aí vem o renascimento. Então a gente passa por Yule, que acontece no solstício de inverno, Imbolc, fecundação lá em agosto, 1º de agosto. Ostara, 20 e 21 de setembro, primavera, é o equinócio de primavera. Beltane, 1º de novembro, normalmente, que seria o invertido, né? Lá no hemisfério norte. Então aqui já temos flores, né? Vocês pensam como é que é o tempo em novembro, gente? Pensa como é que é a natureza em novembro, não tem flores saindo aí por causa da primavera? Depois lá no solstício de verão, esplendor, aquela luz maravilhosa. Lá em 1º de fevereiro, lamas, a colheita. Aí sim, é muita flor, é muita fruta, é muita abundância. Por fim, as coisas começam a ir escurecendo gradativamente e a gente chega no equinócio de outono, gratidão e agora deixar morrer de novo e assim seguir todos os anos. Então, veja, isso aqui é um reflexo do que acontece com a natureza e agora você pode pensar, você também é parte da natureza, por que não olhar para a sua vida dessa maneira, tá? No, no- Na escola do Vicejar, nós temos um grupo chamado Raízes Telúricas que usa a roda do ano e usa o tarô e usa a natureza como essa mestra, o símbolo como um espelho de nós mesmas e o corpo, nosso corpo, a nossa manifestação física, como terra fértil. Então a gente usa a roda do ano como uma ferramenta de autoconhecimento. Para quê? Para identificar em qual estação interna eu estou, observar os meus padrões emocionais, mentais, que retornam sempre, né, em ciclos. De vez em quando retorna essa sensação, esse sentimento ou esse pensamento, para fazer diários, mandá-las, rastrear, né, rastrear minhas iniciativas, as minhas emoções, os meus estados emocionais, os meus estados energéticos, né? Hoje eu tô disposta, hoje eu tô com dor de cabeça, hoje eu tô com preguiça, hoje eu tô entediada. Metas, aquilo que a gente quer fazer, e as sombras, criar, planejar e executar projetos. Então a gente usa, né, a roda do ano como um todo e cada um desses pontos, vou até voltar um pouquinho para vocês verem, cada um desses pontos aqui, que são chamados de sabas, como pontos de passagem, pontos de lembrete. E nesses pontos de lembrete podemos fazer rituais pessoais alinhado com o que está acontecendo ali com a natureza. Por exemplo, em Soul, em que passaremos agora 1º de maio, escrever, né, o que eu quero deixar morrer e queimar, ou então, né, fazer uma despedida de alguém para alguém, tá? Em Bulk lá, onde a gente já tem, né, um pouco de crescimento, limpar a casa, escrever intenções, acender a minha primeira vela interna, porque ali a luz está começando, né, a surgir e vai aparecer logo na sequência. Lita, que eu tenho lá no esplendor do verão, celebrar conquistas, energizar o nosso corpo, oferecer algo em gratidão ao sol que tanto nos nutre, né? Mabon,
Gratidão e encerramento de ciclos, porque é o começo do outono, é quando as folhas vão começar a cair, então o que também deixarei cair. Enfim, os rituais são pessoais, são escolhas, né, individuais. A gente tem dentro das raízes telúricas, que usa a roda do ano e o tarô como ferramenta, uma série de sugestões, mas você pode criar as suas, né, os seus rituais. Então, a roda do ano é esse calendário criativo, né, onde eu rastreio a minha libido, minha força criativa. Esse calendário que pode ser um rastreador das minhas emoções ou até mesmo do meu estado de espírito e ensina, né, quando que eu devo expandir, quando que eu devo recolher, plantar, colher, silenciar, florescer com esse alinhamento com a natureza. Além disso, é muito comum utilizar-se o tarô como ferramenta também de autoconhecimento junto à roda do ano, tá? E aí você pode usar de diversas maneiras, né? Como, por exemplo, fazer uma pergunta, uma carta por dia e uma pergunta para você refletir, ou escrever, né? Você pega uma carta e escreve o que vier de insights a partir dessa carta, ou você olha para a imagem e tenta trabalhar aquela imagem, né? Meditando a respeito e vendo que tipos de informações chegam até você, ou você olha para a questão energética da carta, de qual elemento ela é, em qual estação, né, em qual clima ela surge, tá? Então, nesse sentido, ele é um instrumento quando você faz boas perguntas a respeito, né? O que que essa carta deseja que eu veja? Qual energia eu preciso cultivar? O que está pedindo movimento? O que está pedindo repouso? Então, aqui também não é uma questão, né, de adivinhação, é de iluminação do que já existe no campo do seu ser. É a informação que é como se você olhasse para o espelho e visse uma direção, visse uma informação que, ao olhar somente pelo espelho, sem olhar para uma carta ou fazer boas perguntas, a gente não chega nessas informações, né? É uma isca para o seu subconsciente ou inconsciente. Então, uma ferramenta de devolver-se a si mesma. E aí, nas raízes telúricas, nós usamos uma união de ferramentas, né? A roda do ano traça o ritmo do que vamos trabalhar, o tarô nos entrega os símbolos e nós mesmas observamos no nosso corpo, quando eu falo corpo aqui é o corpo completo, né? Corpo, mente, alma, esse caminhar circular, rítmico, instintivo que é guiado pela terra, mas também pelo nosso imaginário. Quando a gente usa essas duas ferramentas alinhadas, a gente tem um baita instrumento criativo e terapêutico, tá? O ciclo das raízes telúricas funciona assim. Em cada Saba, né, assim como teremos Soen agora, e daqui a pouco teremos Yuli, e depois Imbolc, e assim por diante, a gente vai a gente tem lá, né, na nossa plataforma, um módulo gravado que fala qual é a tradição daquele samba, origens, né? Da onde surgiu, quais são as origens que nós estamos usando para nos apoiar, né? Porque essas culturas, elas eram muito tribais e locais. Apesar de elas terem coisas comuns, elas tinham um pouquinho de diferenças entre elas. Então a gente vai localizar, né? Ó, nós estamos usando tal referência. Sugestão de ritual: o ritual serve para nos lembrarmos, pense sempre isso. O ritual é um ponto de passagem, é um lembrete, porque é tão fácil, né, queridas? Nós saímos dos nossos eixos quando a gente não está lembrando para que viemos, quem somos, o que estamos fazendo. Esses rituais, esses pontos servem para isso. Uma sessão de contoterapia onde tem em cada sábado eu criei uma história arquetípica para, né, que você trabalhe as imagens e os arquétipos dentro dessa história, só que está conectado com aquele, aquele ritual, aquele sábado, aquele momento do tempo no ano. Essa história é gravada, tá? Um áudio e o exercício reflexivo, boas perguntas. Além disso, depois que passa o Saba, a gente tem o uso do tarô para continuar esse trabalho aí de desenvolvimento de si mesma. Então, a gente sempre tem uma carta semente do período, conforme estava sendo mostrado aqui nesse círculo, né? Um arcano semente. Depois nós temos a carta da luz ou sombra. Nesse caso aqui do Soen, nós teremos um arcano semente. Nós sabemos já que estamos no tempo da lua. Depois a gente tem uma carta que é a consciência interna, é um arcano maior. Arcano semente, arcano interno, arcano externo são arcanos maiores.
todos conectados com este sábado, com este ponto da natureza. E por fim, uma carta diária daquele elemento. Falei para vocês, nós estamos entrando no tempo da Terra. Então, nós vamos trabalhar todas as cartas que são relacionadas à Terra, ou ouros, né? Também chamados de ouros, ou pentáculos em alguns tarôs, tá? E aí a gente vai olhando uma carta por dia até a gente chegar no próximo sábado. No próximo sábado, que é lá em 21 de junho, aí nós temos um novo arcano semente, um novo tempo de luz e sombra, um novo arcano interno, um novo arcano externo e um tempo de elemento que pode ser o mesmo ou outro. Tá bem? É isso, então, para o calendário dessa semana. Quem quiser, né, entrar neste ponto do giro da roda, é importante saber, não importa, né, se você está vendo esse vídeo hoje ou daqui 3 meses, um ano ou 5 anos, não importa. O que importa é que você pode entrar, como o calendário é circular, você pode entrar exatamente no ponto onde você está hoje e partir daí. A partir daí você começa a se localizar e se alinhar com o que é natural, com o tempo natural e pronto. Tudo vai fluindo até que você começa realmente a viver desse jeito e não percebe mais que você está se alinhando, você está alinhada.